Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Faculdade Via Sapiens. Meu nome é Domitila Machado, eu sou advogada, atuo na área de Direito Previdenciário e também sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da UAB Subseção de Sobral. Também sou coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, e também coordenadora regional do NUSEG. E hoje eu vim aqui para tentar abordar um pouquinho com vocês sobre as mudanças que vêm acontecendo no direito previdenciário. As duas mais importantes e mais recentes e que estão em alta são a MP 871, que já está em vigor, ou seja, as regras já estão valendo, e a PEC da Reforma da Previdência, a PEC número 6 de 2019. Pois bem, a MP 871, o que é que ela traz e que já está em vigor no direito previdenciário? Ela traz algumas mudanças, principalmente com relação ao prazo que se tem para requerer os benefícios. A pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio reclusão e o auxílio doença. Pois bem, na pensão por morte, o que é que alterou? Até então, a regra era a seguinte: a pensão é devida aos dependentes do segurado que venha a falecer. Tais dependentes, por exemplo, a companheira, a esposa, filho, até mesmo pais, os ascendentes. No caso do filho menor de 16 anos, caso ele fizesse o requerimento administrativo perante o INSS até os 16 anos e 30 dias, ele tinha o direito de receber os valores da pensão desde a data do óbito do segurado falecido. Os demais, ao filho acima de 16 anos e 30 dias e os demais dependentes, poderiam requerer até 90 dias, isso para receber desde a data do óbito do falecido. Com a MP 871, isso mudou. O filho menor de 16 anos, ele tem até 180 dias para fazer o pedido administrativo e receber desde o óbito. Não é que ele vai perder o direito se ele pedir depois de 180 dias. Ele vai ter direito, só que ele vai passar a receber a partir da data em que ele deu entrada no requerimento. Ou seja, o filho menor de 16 anos, para receber desde o óbito, ele tem que dar entrada em até 180 dias. Os demais dependentes continuam a mesma regra de 90 dias para receber desde o óbito. Se fizer o requerimento depois desse prazo, no caso de 180 dias ou dos 90 dias, passa a receber a partir da data em que deu entrada no requerimento. Essa foi a principal mudança no benefício de pensão por morte. Com relação ao benefício de salário maternidade, o que foi que mudou? A regra anterior, a mãe, o casal que adotava, no caso, a adoção também gera direito a receber o benefício de salário maternidade. Ela tinha um prazo de até 5 anos após o fato gerador, que o fato gerador pode ser tanto o nascimento da criança quanto a adoção. Ela tinha um prazo de até 5 anos para requerer o benefício no INSS e receber o que era devido. Agora, esse prazo que era de 5 anos passou a ser também de 180 dias. Mas tudo isso só vale para os benefícios cujo fato gerador ocorrer após a MP, tá? A MP foi promulgada no dia 18 de janeiro. Então, se até o dia 17 o filho nasceu, o que vale é a regra antiga. Ou se o segurado faleceu. Depois, a partir do dia 18, é que vale as regras. Então, se o óbito veio a ocorrer após o dia 18, ou o nascimento ou a adoção após o dia 18, já estão valendo as regras da medida provisória, certo? Com relação ao benefício de auxílio reclusão, as mudanças que a MP trouxe foi com relação à criação de uma carência, que antes não tinha, que é um tempo mínimo de contribuição que o segurado tem que fazer para que seja concedido o benefício para os dependentes. Antes não tinha, passou a ser de 24 meses de contribuição. E também, antes da MP, o auxílio reclusão era devido para os dependentes do segurado que ficava preso no regime fechado ou semiaberto. Agora é só regime fechado. Com relação ao prazo para requerer, é igual da pensão por morte. Antes, o filho menor de 16 anos tinha até 16 anos e 30 dias para requerer e recebia no caso da pensão do óbito e no caso do auxílio reclusão, desde a data em que foi feita a reclusão do segurado. Agora mudou.
O filho menor de 16 anos tem até 180 dias após o fato gerador para receber, aqui eu reforço, não é para dar entrada no benefício, é para receber desde o fato gerador, os atrasados, que a gente chama. Se pedir depois desse prazo de 180 dias, mesmo sendo menor de idade, ele vai receber a partir da data que ele deu entrada no requerimento. Para os demais dependentes, filho maior de 16 anos, esposa, companheira, ele tem um prazo até 90 dias para receber do fato gerador. Isso também no auxílio reclusão. As mesmas regras se aplicam com relação à pensão por morte. Agora vamos tratar aqui o que propõe a PEC número 6 de 2019, a PEC da reforma da Previdência. Tudo ainda está em especulação. Existe a proposta do governo, mas ainda não foi aprovado. Até o presente momento, as regras atuais da legislação atual ainda estão vigentes. Então, a gente vai tratar aqui apenas do que o governo está propondo como reforma da Previdência. Então, vamos lá. Vamos tratar aqui apenas os principais pontos, porque a PEC ela é extensa, ela traz muitas regras de transição, muitas alterações, mas também ela deixa muito a desejar, porque ela delega para a competência da lei complementar estabelecer algumas regras. Mas vamos por partes. Vamos começar primeiro com a aposentadoria. O que é que vai mudar no benefício de aposentadoria? Hoje, o que é que vale? Hoje existem dois tipos de aposentadoria. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o tempo mínimo que se exige é de 15 anos para homem e mulher. E como o nome já fala, aposentadoria por idade, existe aí uma idade mínima para a concessão desse benefício. No caso dos homens é de 65 anos e da mulher é de 60. Isso do segurado que tem vínculos urbanos e não rural. Rural é diferente, já já a gente chega lá. Pois bem, hoje a regra é essa, 65 anos o homem, 60 anos a mulher e 15 anos de contribuição. E a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tem uma idade mínima, ela só pede que se tenha um mínimo de contribuição para que se dê entrada no benefício. No caso das mulheres, precisa de 30 anos de contribuição e dos homens 35. E tem também a regra que até então, até ano passado era 85,95, a partir de 2019 já começou a valer 86,96, que você somando um tempo mínimo de contribuição de 30 para a mulher com a idade dela e de 35 para o homem com a idade dele, se der 86 para a mulher e 96 para o homem, não incide fator previdenciário. Também é uma espécie de aposentadoria, mas está dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje existem esses dois tipos de aposentadorias. O que é que a proposta traz, a proposta de reforma da Previdência traz? Ela quer unificar. O que é que ela propõe? Uma idade de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. E o tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos. Só que você atingindo essa idade mínima e os 20 anos de contribuição, você vai receber apenas 60% da média dos seus salários de contribuição. E a cada ano que ultrapassar os 20 anos, aumenta 2% dessa média. Então, para a gente trazer para um caso prático, para um segurado se aposentar com 100% da média do salário de contribuição, ele tem que contribuir 40 anos. Isso homens e mulheres. A diferença só é a idade, que a mulher é 62 e o homem 65. E essa idade ela não é fixa. Ele determina um mínimo, que é essa idade de 62 a 65, mas que pode vir a aumentar com o aumento da expectativa de sobrevida da população. Isso quem apura é o IBGE. Mas inicialmente seria uma idade de 62 para a mulher e 65 para o homem. Com relação ao segurado especial, que é o agricultor e o pescador artesanal, hoje o que é que vale? Basta 15 anos de atividade também, a mesma regra, mesmo tempo na aposentadoria por idade urbana. Só que a idade do segurado especial, ela é reduzida em 5 anos para homens e mulheres. Então, se eu tenho no urbano 60 anos para a mulher, no rural a mulher é com 55. E o homem, se no urbano é 65, no rural é 60. Então, 15 anos e 55 para a mulher e 60 para o homem. Isso é a aposentadoria por idade do trabalhador rural segurado especial. O que é que a proposta quer que altere?
que seja uma idade mínima para homens e mulheres de 60 anos e um mínimo de contribuição de 20 anos. O que é que vai alterar principalmente aqui? Hoje, os segurados especiais, eles não têm uma contribuição específica que eles paguem diretamente ao INSS. Aqui existe uma contribuição sobre a produção, o que eles vendem de produção. Só que o segurado especial varia muito pelo país. Então, aqui na nossa região é muito difícil se ver essa contribuição. Então, a prática aqui é de se provar o exercício da atividade do segurado especial. Com a mudança da PEC, ele passaria a ter que contribuir um valor anual de R$ 600 por grupo familiar. Não é por segurado. O que é o grupo familiar? São os agricultores que moram no mesmo teto, na mesma família, geralmente um casal com os filhos que trabalhem na agricultura todos juntos, que sobrevivam e se desenvolvam através da agricultura. Então, aquele grupo familiar contribuindo R$ 600 por ano para o INSS diretamente, essa vai ser a contribuição exigida para completar esses 20 anos. Ah, mas eu já tenho aqui 13 anos de atividade rural, eu vou ter que pagar mais 20? Não. Os 13 anos que você já tem, você vai comprovar de acordo com a legislação específica. Então, se mudar amanhã, até hoje, até a data de hoje, esses 13 anos que você já tem, você comprova através do efetivo exercício da atividade rural. Os outros 2 é que você teria que fazer o pagamento desses R$ 600 anuais. Outra mudança muito importante que a PEC da reforma da Previdência traz é com relação ao benefício assistencial, que muitos também conhecem como LOAS. É um benefício que ele é concedido a deficientes e idosos. Atualmente, o idoso a partir de 65 anos e o deficiente não existe uma idade mínima, que comprove critérios de miserabilidade, ou seja, a renda do grupo familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Pois bem, o que é que a reforma traz? Ela quer que a idade mínima para receber um benefício LOAS de salário mínimo do idoso seja de 65 para 70 anos de idade. Então, ela aumenta aí para o idoso receber o salário mínimo 70 anos de idade. Por outro lado, ela possibilita que um idoso, a partir dos seus 60, também receba o benefício, só que ele vai receber a partir de R$ 400. Então, à medida que for aumentando a idade, a partir dos 60 até os 70, ele começa com 400 e vai aumentando até chegar no salário mínimo. No deficiente não teve nenhuma alteração significativa. A pensão por morte, ela também muda com a reforma da Previdência. Hoje é perfeitamente possível a acumulação dos benefícios. Aposentadoria, a pessoa ser aposentada e receber a pensão por morte do cônjuge que era segurado da Previdência, contribuía e deixou direito à pensão. Ela recebe o benefício de aposentadoria e a pensão, tranquilamente, 100% ela recebe dos dois, a pessoa recebe dos dois. O que é que a reforma traz? Ela quer que a pensão seja concedida a partir de 50% e aumenta 10% a cada dependente. Então, digamos um casal que a esposa venha a falecer, não deixam filhos, só os dois, não tem ascendentes nem descendentes. O esposo vai receber 50%, mais 10% por ele ser um dependente. Então, ele vai receber 60% do valor da que a pensão lhe daria direito. Então, começa aí. Se tiver um filho, vai para 70%, já que são 2 dependentes, então é 10% a cada dependente. Então, já tem essa redução no valor da pensão. Vai ser possível acumular, só que reduzido. E em cima dessa primeira redução, pela quantidade de dependentes, tem também uma redução sobre o quanto que vale essa pensão. Se for até um salário mínimo, a pensão, e se você já receber outro benefício, isso só no caso de acumulação de benefícios. Se você não tiver outro benefício, você vai receber a pensão nas regras propostas, 50% mais 10% a cada dependente. Mas caso a pessoa já seja aposentada e passe a receber a pensão, se essa pensão for até um salário mínimo, ela recebe 80%. Se for entre um salário mínimo até 2, ela recebe 60%. Se for de 2 salários mínimos a 3, ela recebe 40%. E se for de 3 até 4 ou mais, ela recebe 20%
do benefício. Então, a gente vê que tem uma redução grande, né, no benefício que a pessoa vai receber. Então, a PEC ela traz muitas informações, muitas regras de transição que seria impossível eu passar aqui de uma vez toda. Então, convido vocês a lerem sobre a PEC. O IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do qual eu faço parte, emitiu uma apresentação de slides que ficou de forma bem resumida. Então, quem tiver interesse, eu posso deixar aqui disponível com a Faculdade Via Sapiens, eles podem divulgar, a divulgação é livre. Então, assim, essa proposta, as considerações que eu tenho a fazer dela, é que ela deixa muita coisa a ser determinada em lei complementar, inclusive o sistema de capitalização, que tanto se estava especulando, ela não abrange os militares. Então, é algo que ainda precisa ser muito melhorado, que nem vai trazer tantos benefícios, muito pelo contrário, está vindo para reduzir direitos, mas que provavelmente vai ser inevitável. Então, cabe a nós ficar por dentro, porque vai atingir praticamente todos os brasileiros essa reforma. Agradeço o convite aqui à Faculdade Via Sapiens, me despeço, agradeço a quem nos acompanhou e espero que tenham gostado do assunto que eu trouxe aqui hoje. Boa noite, obrigada.